Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula aqui de espanhol, aqui pelo CPC. É um prazer enorme recebê-los aqui, meus caríssimos alunos. Sejam todos muito bem-vindos. Galerinha, hoje, para iniciar nossa aula, nós teremos aqui uma mensagem bem interessante, onde ela retrata o momento em que vocês veem, esse momento que nós passamos aí, de um momento assim meio que semipresencial, com algumas aulas online, outras, né, com poucos alunos, assistindo de maneira remota, às vezes presencialmente, mas que isso vai retratar num sucesso pela sua dedicação. Continue. Tudo o que você precisa chegará até você no momento certo, e eu tenho certeza que esse momento será a sua aprovação no Enem com toda a sua dedicação e com toda a sua garra que você despejou esse ano nos seus estudos, tá bom? Hoje, na nossa aula, a gente vai fazer a interpretação de texto do nosso caderno de revisão de número 2, né? Nós vamos trabalhar aí, né, a questão dos textos, as suas habilidades, as suas funções dentro do contexto da prova do Enem, e vamos relacionar as habilidades e a compreensão da língua estrangeira moderna, né, a língua espanhola no nosso caso. A competência que gera a nossa aula, galera, é a competência de número 2, é aquela que busca acesso às informações, culturas, tecnologias e grupos sociais. E as habilidades que nós temos aí, a habilidade número 5, aqui fala das colocações e atribuições do vocabulário para a nossa aula. Nós temos aí também a habilidade de número 6, que é aquela que vai retratar as questões dos textos informativos, vai trabalhar as questões de tecnologias e culturas, não é isso? Ao nosso acesso a essas informações. E nós também teremos aí a habilidade de número 7, aquela que tem o uso e a função social do texto e toda a sua estrutura linguística para habilidade comunicativa, como a gente tem nas propagandas, nas charges, nas tirinhas. E a gente também não poderia deixar de falar e de tratar aqui também da habilidade número 8, que retrata a colocação do produto cultural. Produto cultural esse, né, que vai estar representado pela diversidade cultural e linguística do nosso idioma. Então, vamos lá, vamos começar. Na nossa primeira questão, aí nós temos uma charge que retrata a habilidade número 7. Lembrar que quando nós falamos da charge, nós estamos falando sobre as colocações de um texto efêmero, algo que vai retratar alguma coisa momentânea, algum texto que está relacionando a algo em uma situação atual em grande debate. Ou muitas vezes essa charge também pode ser utilizada apenas para que nós tenhamos o tratado em relação principalmente às condições que são feitas aí para o campo do humor, né, de pegar algum tema e sempre trabalhar essas questões de uma maneira mais humorística e mais irônica. Então, na primeira charge nós temos aqui um casal sentado e alguém diz assim, ó, quer perder tempo comigo? Aí a pessoa diz, não se ofenda, Héctor, pero busco um homem um pouco mais seguro de si mesmo. Então, veja só, ela de maneira irônica, ela procura o quê? Um relacionamento, né? Um relacionamento maduro, que dentro do contexto, pela piadinha feita pelo Héctor, né, de perder tempo com ele, né, ela mostra aí que é um relacionamento mais sério, algo mais maduro, né? Então o próprio contexto faz com que nós já saibamos aí o que será cobrado. Na charge, o que gera o conflito, o que motiva o diálogo é a satisfação em relação às relações virtuais. Gente, a gente vê aqui que não estamos falando do mundo virtual. O afã pelo aproveitamento do tempo da terceira idade, também não é isso, né? A gente pode tirar essa colocação. A amizade mal entendida entre os companheiros de trabalho, aqui não deixa claro se são amigos de trabalho. A ânsia pela promoção social, pelo matrimônio. Bom, aqui a mulher busca esse tipo de relacionamento, mas não é o que trata na charge, né? O desejo de aprofundar a relação com alguém. Aí está a nossa resposta correta. Portanto, a resposta correta aí para nós seria o quê? A letra E.
Percebemos que essa ideia de aprofundar um relacionamento com alguém corta a ideia de perder tempo com alguém, né? Como se fosse apenas um namoro, uma pequena aventura. Portanto, a letra E para nós é a resposta correta. Na nossa segunda questão, nós temos aí uma crônica, né? Aonde ele traz uma instrução um pouco, né, colocada aí relacionadas aos contextos que nós temos, né? Geralmente as instruções são utilizadas para construções, para desenvolvimento de habilidades, mas nesse aqui ele dá um caso de algo que não é preciso você ter uma habilidade, né? Que é as instruções para chorar. Deixando de lado os motivos, atengamos-nos à maneira correta de orar, entendendo por isto um llanto, ou seja, um pranto, né? A tristeza, um choro, que não ingressa nele escândalo, nem que insulte a la sorriso com sua paralela ou torpe semelhança. Torpe aqui para nós está na ideia de ser imbecil, besta, boba, ok? El llanto médio, o ordinário, consiste em uma contração general do rosto e um sonido espasmódico, acompanhado de lágrimas e muco. Estes últimos, al final, pode ser llanto se acabe no momento em que uno. Esse uno para a gente está com a ideia de quê? De alguém. Que se suena energicamente. Para orar, dirija a imaginação hacia usted mismo. E se esto le resulta impossível por haber contraído o hábito de creer en el mundo exterior, piense em um pato cubierto de hormigas, ou en esos golfos del estrecho de Magallanes, en los que não entra nadie nunca. Nadie para nós significa o quê? Ninguém. Legado de llanto, ou seja, chegando aí o pranto, né, a tristeza junto com o choro. Se tapará com decor e rosto, usando ambas manos com a palma hacia dentro, ou seja, você cobrindo o rosto, né? Los niños llorarán com la manga del saco contra la cara. As crianças choram geralmente assim, né, ele mostrando. E de preferência com o rincón del quarto, ou seja, no cantinho do quarto, né, quando você já deve ter visto aí no Chaves, né? O Kiko, toda vez que vai chorar, ele vai para um cantinho, né? Duração média de llanto, 3 minutos. Então, perceba juntamente comigo, olha. Nesse texto, o Júlio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas em criação literária. Fazendo o quê? Indicando que as crianças precisam chorar sem se esconder? Não, gente. Ele indica como é que as crianças choram, justamente sempre num cantinho escondido. Citando motivos para chorar, também aqui não há motivos para chorar, pessoal. Portanto, aqui para nós, né, nesse caso, a resposta correta será a letra C, surpreendendo o leitor com um passo a passo de algo inesperado. Como assim, professor? Dentro do contexto, pessoal, nós temos a indicação de que o choro é algo que você não precisa ter uma instrução de como a pessoa chorar. É uma coisa cotidiana. Qualquer pessoa pode chorar, qualquer pessoa pode desenvolver um pranto, né, que é a tristeza junto com o choro de uma maneira maior. Mas que nesse caso aqui é algo, né, que não precisa você ter o quê? Um passo a passo, uma instrução para fazer ou para chorar. Portanto, aí a resposta correta é a letra C. Na nossa terceira questão, nós tínhamos um texto falando sobre el frijol. Professor, o que é para nós o frijol? É o feijão. Então, existe uma questão cultural, nós já trabalhamos isso nas nossas aulas da habilidade de número 8, né? No texto falando sobre a produção cultural. Nós já vimos que o feijão e o milho são dois alimentos muito importantes na questão cultural dos latino-americanos e principalmente dos falantes da língua espanhola, pelas suas crenças antes das religiões cristãs chegarem aqui na América, ok? El frijol, uma planta de gênero Phaseolus, é um dos alimentos emblemáticos de México. Felizmente, adoptado em las distintas geografias nacionais, se produz com abundância.
E se sabe que possui características genéticas que lo hacen el complemento ideal del maíz, ou seja, do milho. Ok? Tanto desde seu desarrollo, ou seja, do seu desenvolvimento, como quando se lo consume. Com los frijoles, los mexicanos tenemos una relación emblemática que se estende de los milênios a lo largo, olha aí aquela expressão que eu já disse para vocês que é muito presente, ó, a lo largo de los quales hemos desarrollado as técnicas para processar. A lo largo aí para nós, pessoal, está sendo algo colocado como ao longo, né, do tempo. Outra coisa, quando ele diz a ideia de ser emblemático, ele coloca como se fosse um símbolo cultural, né? Então isso é muito importante. Quedan tão conhecidas que nos antojam simples, ou seja, parecem, pero que encierram um profundo conhecimento sobre as características do produto e los modos mais eficientes para de prepará-lo e de sacar-lhe o maior proveito. De la planta del frijol se utiliza fundamentalmente sua bainha. A bainha é aquela caixinha, né, onde nós encontramos, né, a colocação dos milhos, né, onde vem um milhozinho. Como verdura quando está tierna, ou seja, quando está mais ou menos ali um pouquinho madura, né? E sobretudo suas semilhas, que são as sementes, né? Los frijoles propriamente dichos. Em uma quantidade de preparações e presentações tão ampla como lo es la diversidade cultural e regional de México. Resulta curioso que, apesar de la fuerte presença em la dieta básica de sua importância para o cultivo de la milpa, los frijoles foram domesticados, ou seja, foram enraizados, né, bastante tempo depois que os outros dois ingredientes básicos, el maíz e la calabaça. Professor, o que é calabaça? Vamos supor que a prova do Enem cobre aí uma questão que vai estar relacionada ao contexto, né, da utilização do vocabulário. Para nós aqui, gente, seria a famosa abóbora. Tá? Muito bem. Sem que isto implique de modo alguno que não se los recolectava, ou seja, não se, como é que poderia dizer, você não estocava, você não coletava eles, né? E consumia desde antes, solo que seu processo de domesticação foi posterior. Se bem cabe a possibilidade de que no futuro apareça dados que indiquem lo contrário. As evidências de baína e semilhas de frijol domesticados mais antigas que se conhece procedem de Tehuacán, pueblo, ou seja, regiãozinha pequena, um povoado pequeno, uma cidadezinha, e tem uma antiguidade de aproximadamente 2.300 anos antes do presente, ou seja, antes do momento atual. E no século XVII, as autoridades coloniais espanholas decidiram que era o momento de conhecer seu vasto império, e o virreinato, ou seja, o vice-reinado, né, que era o México. Enviaram então a Francisco Hernández, quem tinha o cargo de médico real, para que elaborara, ou seja, elaborasse um tratado de las plantas de la Nueva Espanha. De los frijoles, dijo, de los quales nascem inumeráveis espécies entre os mexicanos. Então veja, ele coloca aí que o milho, a abóbora e o feijão já fazem parte durante de muitos e muitos séculos aí da cultura e da questão culinária da onde, né, do México, principalmente, da onde está se tratado o texto. E ele coloca como são 2.300 anos antes, fazem partes aí das culturas pré-colombinas, maias, perupétias, astecas, nahuatles, entre vários outros povos. No primeiro parágrafo, se menciona que o feijão, gente, quando a gente fala do feijão nesse caso, a gente lembra lá no primeiro que coloca como alimento emblemático, como se ele fosse a simbologia, ali respeitando a cultura pré-espanhola dentro do contexto cultural ali da formação do México. Foi cultivado devido à sua alta produtividade. Gente, no texto não fala isso, né?
se converteu em um alimento simbólico dos mexicanos? Aí está, gente. Quando ele coloca que ele é um alimento emblemático, ele coloca que esse é um alimento simbólico, que tem uma presença rica e forte para os mexicanos dentro daquele contexto cultural. Se adaptou a geografias diferentes de diferentes nações? Não, gente, ali diferentes dentro do contexto do México. Recebeu destaque em função do seu fácil processamento culinário? Não, gente, eles foram aperfeiçoando. Por isso aqui também está fora. É identificado como a história da conquista do México? Não, gente, não tem isso. Fala do conquistador Fernando Hernández, que disse que o milho havia uma vastidão, assim como a cultura mexicana. Portanto, letra B correta. Na quarta questão, nós temos aí uma tirinha que é muito utilizada e abordada dentro do contexto da habilidade número 7. Lembrar que esses tipos de textos utilizados na habilidade de número 7, existe muita questão visual junto com a questão textual. Ou seja, nós temos uma linguagem mista. Gaturo, em sério, há um pero salchicha em tu casa? Aí ele, sim, lo puse a arrugar palavras cruzadas com gato longo. Ou seja, o cachorro salsicha é assim. E o outro assim, né? Então é um na vertical e o outro na horizontal, não é isso? Então, um no se ocupa de las verticales e outro de las horizontales. Então veja só, um vai responder as questões próximas ao seu corpo e o outro responsável que pelas respostas relacionadas ao seu corpo, né? Ou seja, vertical e horizontal. Nesse contexto, o Gaturo faz uma piadinha, né? Então, nesse contexto das charges, das tirinhas, a gente tem muito essa questão das piadinhas, tá bom? Da ironia, da brincadeira. O humor na tira do Gaturo consiste principalmente em quê? No fato de os gatos falarem como humanos utilizando uma linguagem verbal. Não, gente, não é isso. A piada sempre é no último quadrinho. Qual é a brincadeira, qual é a piadinha colocada? No fato de os gatos e cachorros conviverem pacificamente indo contra os seus estereótipos. Não é isso. Veja que até no início a Agatha está assustada. Ó. No fato de os animais jogarem um jogo idealizado para humanos. Também não é isso, gente. O jogo é para humanos, mas a piada está no corpo dos animais, né? No fato de as roupas e as maquiagens da gata fêmea serem exageradas. Gente, a piada não está na maquiagem, sim no jogo. No fato de haver uma relação entre o jogo de palavras cruzadas, né, horizontal e vertical, e na forma do cachorro e do gato longo. Aí está a nossa resposta. Ó. Tanto que ele diz, esse vai ficar com as verticais e o outro vai ficar com as horizontais, né? Muito bem. Então, a resposta correta da quarta questão para nós é a letra E. Na quinta questão, gente, nós temos aí um texto que configura uma ideia de um texto informativo. Nós temos aí o que, professor? Uma sinopse de um filme. Semillero de gênero, interculturalidade, interracionalidade, interseccionalidade e diversidades. Grupo de investigação de gênero, subjetividade, sociedade, Universidade de Antioquia. Ciclo del cine, revisando el binarismo heterossexista. Capítulo Outros Amores, Outras Sexualidades. Película La Outra Família. E aí lá tem a temática, ó. Veja que na própria temática, na própria sinopse, nós temos o diretor, o filme que foi gravado, o ano, quem são os protagonistas, ou seja, os atores principais do filme, quem é que faz a direção do filme e a temática. A temática é, resumindo basicamente, o que nós temos no filme. Então diz o quê? Dos parejas, ou seja, dois casais, que buscam um hijo se veem involucradas com a história de uma terceira que assume constituir família com el hijo que não esperava. Uma mulher drogadicta, ou seja, drogada, que además é madre de um niño, dos homens que decidem cuidar desse niño, uma pareja de mulheres que busca ter um bebê, uma pareja heterossexual em crises.
Qual é a outra família? Qual el ente para definirla? Quem la define? É mais fácil para quem quer confortá-la ou juegam mais fácil para que quer conformar ou juegam as circunstâncias que se dão de maneira inesperada? Esta história permite ver um entremado, ou seja, uma mistura, né? um emeamento, né? Um entremeamento entre as histórias, né? De relações marcadas por miradas. O que é isso, professor? Por visões, em las quais se evidenciam juízo e valorações que afetam cotidianidade e dão rumbo à la trampa, ou seja, a trama, né? A ideia principal proposta. Que é lo normal? Quando algo se nombra como normal, que anomalias se estão generando? Então, data, viernes, 27 de setembro de 2013, lugar, aula 9, 240, hora, 2 em ponto de la tarde. Então, veja só. Sobre a sinopse do gênero, verifique a opção correta. É sempre vinculados em sites de internet? Não, gente, a gente não tem essa indicação, né? O diretor do filme é responsável pela escrita. Muita gente pensa isso, gente, mas todo filme ele tem um diretor, mas tem quem faz a montagem do filme, né? O roteirista. Então tá fora. Seu objetivo é fornecer o máximo de detalhes possível. Gente, se a gente dá o máximo de detalhes possível, não se torna uma sinopse, se torna um resumo, o próprio filme já em si. Geralmente apresenta o nome dos seus atores principais. Dentro do contexto, nós vimos lá esta informação, o que é muito importante. Portanto, para nós, a resposta correta em relação ao sinopse de um filme, aí o gênero, né? Sinopse, nós estamos colocando o que aí? A letra D como a resposta corretinha. A gente viu lá, ó, a gente pode até voltar aqui para você ver rapidinho que está aqui, ó, o nome dos protagonistas. Professor, mas quando o senhor coloca ali dentro da temática, o senhor não explica para a gente o que vai acontecer no filme? Gente, se der a maior quantidade de detalhes, é o que nós chamamos hoje do famoso spoiler, né? Quem é que vai assistir? As pessoas já sabem a história, então não se tem como se desse ao máximo de detalhes aí sobre esse filme, né? Ou sobre qualquer filme. Na nossa sexta questão, nós temos aí um texto informativo, que é muito importante, gente. Ele traz uma linguagem bem simples, o que é fácil para a nossa identificação desse contexto. Que quero ser quando cresça? Bonita. Ninhas convertidas em missas e submetidas a tratamentos de beleza antes de cumprir os 10 anos. Adolescentes obsessionadas unicamente a lucir o tie gap. O que é isso, professor? É aquela polêmicazinha de separação dos músculos, né? Já tem um corpo definido, né? Então ele até coloca, ó, la polêmica entre os músculos em la rede. Jóvenes educadas com la búsqueda de la beleza como principal aspiração, ou mulheres a las que el mundo las classifica de maneira discriminatória em função de sua talha. O que seria talha, professor? Talha, gente, é um número da roupa que nós vestimos. Por exemplo, você pode pegar uma calça 34, 48, é a medida, né? Então, o que mais que a gente pode dizer? Beleza, idade ou color de pele são só algumas das vítimas da tirania da beleza. Uma lacra social que a ativista Robin Rice denuncia de la mano, ou seja, de mão cheia, né, de uma poderosa campanha bautizada Stop the Beauty Madness. Parem com a indústria da beleza, com a máquina da beleza. Lançada a modo de paródia, com um formato de campanhas e anúncios publicitários, a iniciativa Stop the Beauty Madness pretende combater de mano cheia, né, como a gente colocou, de mais de uma ventena. Quando ela diz ventena, gente, ela coloca aí com a quantidade de ocorrências, né,
de montajes de algunos de los estereotipos femininos e conductas derivadas de la obsessão constante de la sociedade por la búsqueda de la perfección y la beleza. Terro, Lúcia, ironia para combater a tirania de la beleza e o mundo. Então nós temos aí a parte, né, falando sobre essa crítica. De acordo com o texto, gente, a campanha Stop the Beauty Madness, ela está composta por anúncios publicitários que divulgam os produtos de Robin Rice? Não, gente. Ela é uma ativista que luta contra essa ideia da beleza, a indústria da moda. Então tá errada. Tem como objetivo criar o tie gap, uma polêmica de separação entre as coxas? Não, gente. O objetivo principal não é isso. É a questão da exploração e da questão que coloca os padrões de beleza. Mostra com ironia os efeitos negativos da tirania da beleza, denunciando. Essa é a resposta correta. A gente pode ver isso aqui bem no finalzinho do texto, ó. Quando ela diz, ó, mais de uma vintena de ocorrentes montagens de alguns estereótipos, né, femininos e condutas derivadas da obsessão constante da sociedade pela busca da perfeição. Então isso tudo aqui, gente, responde a nossa sexta questão na letra C. Na letra D, apresenta 20 declarações de meninas que foram transformadas em misses? Não, gente, não é isso. Pretende abordar utilizando imagens reais e impactantes da tirania da beleza? Também não fala disso, né? Portanto, a resposta correta é a letra C. Para nós, a sétima questão, nós temos aí uma propaganda. Lembrar que isso é muito cobrado dentro do contexto da habilidade de número 7. Habilidade essa que, quando retrata a questão das propagandas para nós, ela vai retratar principalmente as características que estão relacionadas às campanhas governamentais. Então, fique muito atento aos temas que são trabalhados aí nas campanhas governamentais. Sin agua no hay vida. Hoy morirán 1.400 niños por falta de água potável. Dona €1 em taquilhas ou tiendas e ajuda-nos a evitarlos, né? Com €1 tu puedes o quê? Associar-te Unicef. Ou seja, você doando todo mês €1, você está sendo associado, você está participando aí para que haja o quê? Para que haja a identificação de quê? De uma melhoria, né? Ou a busca, né, de ter água potável para essas crianças que não têm. Não é isso? Olha, a gente pode tirar aqui pelo local, né, pela imagem onde a criança está buscando, que essa água aí não está o quê? Própria para o uso e para o consumo. Os textos verbais e não verbais da campanha da Unicef têm como principal objetivo: letra A, conscientizar as pessoas sobre a falta de água no mundo. Gente, ela não fala da questão da falta d'água, fala da questão da falta de água potável para várias crianças. Mostrar como vivem as crianças e como apresentada na foto. Gente, aqui também está fora. Não é mostrar como as crianças vivem no mundo, não. Incentivar os leitores a se associarem à instituição. Gente, olha, quando ele pede para você doar mensalmente, é como se você fosse sócio, transmitindo essa ideia da mensagem da campanha. Portanto, a resposta correta é a letra C. Explicar aos leitores como funciona a Unicef. Gente, não. Aí é uma campanha da Unicef, não como funciona. Diminuir o preconceito contra as pessoas em situação de extrema pobreza. Não disse que essas crianças sofrem preconceitos. Disse que elas sofrem com a falta de água potável. Por isso, a resposta correta é a letra C. Na nossa oitava questão, nós temos um poema, uma música de uma banda muito conhecida chamada Calle 13. Quando nós temos uma música, ela sempre procura trabalhar as questões que estão relacionadas àqueles contextos.
questão do existencialismo, as questões de imigração, políticas sociais, políticas públicas, economia. Principalmente porque elas sempre retratam uma crítica, ok? Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se roubaram. Um pueblo escondido lá em cima. Mi piel es de cuero, por isso aguanta qualquer clima. Soy uma fábrica de fumo, que é de cigarro, né, de tabaco, né, o produto do cigarro. Mano de obra campesina para tu consumo. Frente del frío en el medio del verano. El amor en los tiempos de cólera, mi hermano. Soy el sol que nace y el día que muere. Con los mejores anterdeceres, soy el desarrollo en carne viva. Um discurso político sem saliva. Las caras mais bonitas que he conocido. Soy la fotografia de um desaparecido. La sangre de tus venas. Soy um pedaço de tierra que vale a pena. Ou seja, ele fala sobre todo o contexto histórico, social, político e econômico que ocorreu e de tudo que ocorre até hoje na América Latina. Em relação à música da banda Calle 13, podemos afirmar que, vamos lá, a pele de couro faz referência à força física do cantor na canção? Não, gente, não está falando disso não. Ó, quando ele fala sobre a pele de couro aqui, ó, a gente percebe que ele está falando o quê? Que ela aguenta qualquer clima. Pode ser a chuva, pode ser o frio, pode ser o que for. Eles sempre estão ali rentes, né? Estão sempre prontos, vão aguentar de tudo. O eu lírico representa a América Latina como um todo? Aí está, gente, a nossa resposta. A música coloca que ele é Latinoamérica e ele diz que ele representa essa América Latina que sofreu exploração, que foi subjugada, que é a mão de obra barata, que é explorada, que tem vários problemas políticos, econômicos e sociais para serem o quê? Serem consertados e terem alguma referência, né, de melhoria para esse povo. Portanto, a resposta correta aí para nós é a letra B de bola. Na nossa nona questão, nós temos aí um texto também da habilidade de número 6, onde ela vai retratar as contribuições e as colocações que são feitas para o contexto informacional. Los Ángeles, Estados Unidos, 26 de enero, FF. Penélope Cruz e Javier Bardem confirmaram hoje, em um comunicado remetido a EFE, por la publicista, ou seja, responsável pública de la atriz em Estados Unidos, que han sido padres de um niño cuyo nascimento tuvo lugar a semana passada. Ou seja, já tem mais ou menos uma semana que a criança nasceu. Penélope Cruz e Javier Bardem dieron la bienvenida a su primer hijo a la familia la semana pasada. Los padres e el bebê se encontram bem. Reza el comunicado, ou seja, pede no comunicado enviado a Amanda Silverman que não aporta nenhum dado adicional, ou seja, que ninguém procure buscar alguma informação a mais, tá bom? Não, eles não vão passar, né? El bebê, segundo publica la revista Hola, nasceu el passado fim de semana no Hospital Cedars-Sinai, em Beverly Hills, Los Angeles, Califórnia. Por el momento, se desconoce el nombre del niño nem suas medidas, ou seja, a gente não sabe o nome da criança nem as medidas. Hasta ahora, nem la família nem seus representantes haviam confirmado o nascimento. Então, olha o que pede a questão. La revista Hola reproduce uma de las declarações de Bardem em las que assegura que não quer que ele e sua mulher se convertam em los nuevos Angelina Jolie e Brad Pitt. Nosotros valoramos nuestra privacidade. Para nosotros é difícil aparecer em público, aun quando ambos estamos acostumados a estar bajo mucha atención en Espanha. E essa aún peor para Penélope, pero está bien. Tenemos una vida buena, dijo. Na frase hasta ahora, nem seus familiares nem seus representantes haviam confirmado a notícia. A expressão sublinhada significa o quê?
que eles não confirmam e nem desmentem o nascimento. Gente, dentro do contexto, a gente já viu que eles confirmaram. O que eles não estão fazendo? Eles não vão dar mais notícias sobre a determinada informação, sobre a criança, né? Então, tá fora. Que não confirmam o nascimento antes da notícia. Olha, eles não tinham a notícia, né? Eles não tinham, nem ele, nem os seus familiares, nem os seus representantes haviam confirmado a notícia do nascimento. Portanto, a resposta correta aí está na letra B de bola. Vamos agora para a nossa 10ª questão. Na nossa 10ª questão, nós temos aí uma questão do Enem. Uma questãozinha para a gente fechar e lembrar aí que essa habilidade, gente, ela está sendo muito cobrada na nossa prova. É a habilidade de número 7, né? É aquela que vai ter os textozinhos. Aí você lembra, quando a gente tem um texto desses e a gente vai cobrar a questão do vocabulário, entra a questão do conhecimento global. Ou seja, é um texto onde nós vamos ter várias habilidades compondo essa questão. No dejes para mañana el tratar de encargar-le a outro lo que tengas que hacer hoy. Veja, quando ele pede para você passar para outra pessoa aquilo que você tem, é tipo assim, você vai passar a sua responsabilidade para outra pessoa. É comum fazer trocadilhos com ditos populares para recriar sentidos. Na reflexão do personagem Felipe, a expressão tratar de encargar-le significa o quê? Encaixar em outro dia a tarefa de hoje? Não, gente, a gente vê que ele passa os seus afazeres a outra pessoa. Delegar a outras pessoas os seus afazeres? Aí está a nossa resposta correta. Então veja, quando ele diz encargar-le a outro lo que tengas que hacer, é eu passar a minha responsabilidade para uma outra pessoa. Para desenvolver e praticar, nós vamos ter o caderno de revisão de número 3, para você poder responder, e qualquer dúvida, você pode acessar os nossos canais de comunicação. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, enviar um e-mail, me chamar aí no direct, no inbox do meu Instagram, para a gente poder tirar as dúvidas. Na próxima aula, nós iremos trabalhar a questão do caderno de número 3, iremos fazer a nossa revisão, e bons estudos a todos vocês, tá bom? Um abraço. E até a próxima, galera. Valeu!